Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Este é o segundo vídeo da série sobre os apócrifos. No vídeo de hoje, iniciaremos uma fascinante jornada pelo primeiro livro de Enoque, explorando os mistérios e revelações desse texto incrível. Se você gostou do primeiro vídeo, tenho certeza de que vai adorar o que preparamos para hoje. E se ainda não assistiu ao vídeo, vou deixar no card e também um link na descrição deste vídeo. Então já aproveita e se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo e, claro, deixe seu like para nos ajudar a trazer mais vídeos como esse. Vamos juntos nessa aventura pelos apócrifos. Imagine você embarcando em uma jornada épica, desvendando um dos textos mais enigmáticos e fascinantes da literatura apócrifa. O primeiro livro de Enoque não é apenas uma peça de história, mas uma porta de entrada para um mundo de mistérios antigos que capturam a imaginação de estudiosos e curiosos por milênios. Vamos explorar os segredos guardados nesses manuscritos milenares e entender por que Enoque, o sétimo patriarca de Adão, é uma figura tão icônica. Este é apenas o começo de uma série de vídeos que prometem uma exploração profunda e cativante desse tesouro literário. Agora imagine um texto tão antigo e repleto de histórias sobre anjos caídos, visões apocalípticas e segredos celestiais, que só pode ser descrito como um tesouro literário. O primeiro livro de Enoque, embora não canônico para muitas tradições, oferece uma visão única e intrigante sobre o mundo pré-diluviano e as interações entre o celestial e o terrestre. Cada página deste livro é uma janela para o passado, oferecendo insights sobre a cosmologia e teologia antigas que moldaram a compreensão humana do divino. A figura de Enoque, mencionada de forma breve, mas poderosa, no Gênesis, como o homem que andou com Deus e foi levado ao céu sem ver a morte, é o ponto de partida desta narrativa extraordinária. Imagine ser escolhido para ser o porta-voz das revelações divinas, um intermediário entre o céu e a terra. Enoque nos leva por uma série de visões e ensinamentos que exploram a profundidade da existência e o propósito divino. É impossível não se sentir atraído por sua história e pelas revelações contidas em seu livro. Cada seção do primeiro livro de Enoque oferece uma nova camada de mistério e conhecimento. Desde o livro dos Vigilantes, que narra a queda dos anjos e a corrupção subsequente do mundo, até o livro das Parábolas, com suas visões proféticas e revelações messiânicas, somos levados a uma jornada épica. Cada capítulo é uma peça de um quebra-cabeça que forma uma imagem grandiosa da batalha entre o bem e o mal, a justiça divina e o destino da humanidade. O contexto histórico em que o primeiro livro de Enoque foi escrito é fundamental para entender sua importância. Surgindo em um período de grande agitação política e espiritual, este livro oferece não apenas uma visão teológica, mas também uma resposta às ansiedades e esperanças de seu tempo. Ao mergulhar nos escritos de Enoque, também estamos explorando as mentes e corações das pessoas que viviam sob constante ameaça e buscavam redenção e entendimento através da fé. O impacto cultural e religioso do primeiro livro de Enoque não pode ser subestimado. Este livro influenciou não apenas a tradição judaica, mas também deixou uma marca indelével nos primeiros escritos cristãos. Suas descrições detalhadas do céu, dos anjos e do juízo final ecoam através das escrituras e além, moldando a visão do divino de gerações. Ao explorar esses textos, somos testemunhas da profundidade e complexidade da fé humana e da busca incessante pelo entendimento do universo. Apesar de sua exclusão do cânone bíblico oficial em muitas tradições, o primeiro livro de Enoque ainda encontra um lar na Igreja Ortodoxa Etíope, onde é considerado canônico. Esta aceitação seletiva reflete os debates teológicos e as diferentes interpretações que cercam este texto misterioso. Sua leitura nos oferece uma oportunidade rara de contemplar uma perspectiva alternativa e rica da espiritualidade e da teologia antiga, uma que continua a intrigar e inspirar até hoje. E assim, começamos nossa exploração do primeiro livro de Enoque, um texto que é ao mesmo tempo um testemunho histórico e uma revelação espiritual. Prepare-se para ser cativado por narrativas de anjos caídos, profecias apocalípticas e uma visão do cosmos que transcende o tempo e o espaço. Este é apenas o início de uma jornada emocionante que promete aprofundar nosso entendimento e nos conectar com os mistérios do divino. Fique conosco enquanto desvendamos cada camada deste incrível livro ao longo do vídeo. Capítulo 1 –
O Livro dos Vigilantes. O Livro dos Vigilantes é uma das partes mais fascinantes do primeiro livro de Enoque, e nos convida a explorar as histórias dos anjos caídos e suas interações com o mundo humano. Tudo começa quando um grupo de anjos, conhecidos como vigilantes, desce à Terra sob a liderança de Senjasa. Esses anjos, que originalmente tinham a tarefa de observar a humanidade, são atraídos pela beleza das filhas dos homens e decidem abandonar seus postos celestiais. Senjasa, seu líder, e os outros anjos fazem um pacto, jurando em conjunto realizar seu plano. Eles tomam para si esposas humanas, gerando filhos que são conhecidos como os Nefilim, seres gigantes que causam grande destruição. Esses gigantes são descritos como seres colossais e violentos, que devastam a terra com sua força descomunal. Esse ato de rebelião dos anjos resulta em uma cadeia de eventos desastrosos, desencadeando uma série de catástrofes que afetam tanto os céus quanto a terra. Os anjos caídos também introduzem conhecimentos proibidos aos humanos, ensinando-lhes a feitiçaria, a criação de armas, a cosmética e a astrologia. Azazel, um dos líderes dos anjos caídos, ensina aos homens como forjar espadas, facas e escudos, aumentando a violência e a guerra. Senjasa e outros anjos compartilham segredos sobre encantamentos e a leitura das estrelas. Esses ensinamentos, que inicialmente parecem avanços, rapidamente se tornam uma maldição, trazendo ainda mais corrupção e destruição para o mundo. Enoque, escolhido por Deus, observa e registra esses eventos, tornando-se um mediador entre os anjos e Deus. Ele é encarregado de transmitir as mensagens divinas aos vigilantes, que, diante das consequências de suas ações, buscam arrependimento. No entanto, o julgamento divino é inevitável. Deus ordena que os anjos caídos sejam aprisionados em escuridão eterna e que seus filhos, os Nefilim, sejam destruídos para purificar a terra. O livro dos vigilantes também detalha as visões de Enoque sobre o céu e o inferno, onde ele testemunha o destino final dos anjos caídos. Ele vê lugares de tormento e punição, reservados para aqueles que se rebelaram contra a ordem divina. Essas visões não são apenas relatos do que está por vir, mas também servem como advertências para os vivos, ressaltando a importância de seguir os mandamentos de Deus. As descrições vívidas e detalhadas do livro dos vigilantes oferecem uma visão aterrorizante e fascinante da batalha entre o bem e o mal. Os relatos das ações dos anjos caídos e seus ensinamentos proibidos são, ao mesmo tempo, uma história de advertência e uma reflexão sobre a natureza do conhecimento e do poder. Elas mostram como o poder corrompido pode levar à destruição não apenas dos que o detêm, mas de toda a humanidade. O impacto do livro dos vigilantes não se limita à antiguidade. Suas histórias e mensagens continuam a ressoar, influenciando a literatura, a arte e até mesmo a teologia moderna. É um lembrete poderoso das consequências do orgulho e da desobediência, e da contínua luta entre a luz e a escuridão. Através de Enoque, somos convidados a testemunhar esses eventos e a refletir sobre nosso próprio caminho e escolhas. A jornada de Enoque através do livro dos vigilantes é uma história épica de revelação e julgamento. À medida que avançamos nesta série, continuaremos a explorar essas camadas de mistério e conhecimento, descobrindo mais sobre as visões proféticas e os ensinamentos deste patriarca. Capítulo 2 – O Livro das Parábolas. O Livro das Parábolas é uma seção fascinante do primeiro livro de Enoque que oferece uma série de visões proféticas e mensagens simbólicas sobre o futuro. Essas parábolas são ricas em simbolismo e estão repletas de imagens vívidas que visam revelar verdades espirituais profundas. Desde o início, Enoque é levado a uma série de visões que mostram o destino dos justos e dos ímpios, bem como a vinda de um Messias que trará justiça ao mundo. Enoque recebe visões detalhadas do juízo final, onde os anjos caídos e os líderes corruptos da humanidade serão julgados por suas ações. Ele vê um trono celestial onde o ancião de dias, uma figura majestosa e poderosa, preside sobre o tribunal divino. Esse trono é cercado por anjos e santos, e é aqui que se decide o destino eterno de todas as almas. As visões de Enoque são, ao mesmo tempo, grandiosas e aterrorizantes, mostrando a severidade da justiça divina. Um dos elementos mais notáveis do livro das parábolas é a introdução da figura messiânica, frequentemente referida como o Filho do Homem.
Este Messias é descrito como um ser de imensa glória e poder, que virá para redimir os justos e punir os ímpios. As visões de Enoque sobre o Filho do Homem são algumas das passagens mais inspiradoras do livro, oferecendo esperança de redenção e salvação para aqueles que permanecem fiéis a Deus. As parábolas também descrevem a ressurreição dos mortos, um conceito que se tornaria central na teologia judaico-cristã. Enoque vê os mortos se levantando de suas sepulturas, sendo julgados e recebendo suas recompensas ou punições. Esta visão apocalíptica serve como um poderoso lembrete da vida após a morte e da responsabilidade moral que cada pessoa tem durante sua vida terrena. A mensagem é clara: as ações de cada indivíduo têm consequências eternas. O livro das parábolas também se aprofunda nas questões de justiça social, condenando os ricos e poderosos que exploram os pobres e vulneráveis. Enoque recebe visões de um tempo em que os injustos serão depostos de suas posições de poder e os humildes e oprimidos serão exaltados. Essas passagens ressoam com um forte senso de justiça divina, onde todos são chamados a responder por suas ações, independentemente de sua posição na sociedade. A natureza simbólica das parábolas pode ser interpretada de várias maneiras, o que torna esta seção do livro particularmente rica e complexa. As visões de Enoque estão repletas de metáforas e alegorias que exigem uma leitura atenta e contemplativa. Cada imagem e cada símbolo são como peças de um quebra-cabeça espiritual, convidando os leitores a buscar um entendimento mais profundo das verdades divinas. Além das visões de julgamento e redenção, o livro das parábolas oferece um vislumbre do futuro glorioso que aguarda os justos. Enoque vê um mundo renovado, onde a justiça e a paz prevalecem e onde a presença divina é sentida em toda parte. Este futuro ideal é uma fonte de esperança e inspiração para todos aqueles que buscam viver de acordo com os princípios divinos. O livro das parábolas é, em sua essência, um convite à reflexão e ao arrependimento. Ele nos chama a considerar nossas próprias vidas e a buscar uma conexão mais profunda com o divino. Através das visões e ensinamentos de Enoque, somos lembrados de que a justiça divina é imparcial e inevitável, e que nossas ações têm um impacto duradouro no mundo e na eternidade. Fique conosco enquanto continuamos a explorar os profundos mistérios do primeiro livro de Enoque. Capítulo 3 – O livro astronômico. O livro astronômico do primeiro livro de Enoque nos transporta para uma era onde a observação dos céus era crucial para a compreensão do mundo e do divino. Este capítulo é dedicado a descrever os movimentos dos corpos celestes e as leis que regem o universo. É uma combinação fascinante de ciência, mitologia e espiritualidade, onde Enoque revela o funcionamento dos céus como um conhecimento que lhe foi transmitido por anjos. Enoque nos guia através de suas observações detalhadas do Sol, da Lua e das estrelas. Ele descreve os ciclos do Sol e como ele segue um caminho específico através dos céus, dividindo o ano em estações e marcando o tempo. Essas descrições não são apenas científicas, mas também carregam um significado espiritual profundo, demonstrando a ordem e a precisão da criação divina. O livro astronômico também se aprofunda nos mistérios da Lua, explicando suas fases e o ciclo lunar. Enoque descreve como a Lua aumenta e diminui, e como seu brilho reflete a luz do Sol. Este conhecimento era essencial para a agricultura e a celebração de festas religiosas, mostrando como a observação celestial estava intimamente ligada à vida cotidiana e à prática espiritual. Outro aspecto fascinante do livro astronômico é a introdução dos portões celestes, através dos quais o Sol e a Lua entram e saem. Enoque descreve 12 portões, correspondendo aos meses do ano, cada um com seu próprio anjo guardião. Essa visão de um cosmos ordenado e governado por entidades celestiais reflete uma cosmologia antiga onde o mundo físico e o espiritual estão intrinsecamente conectados. Além dos movimentos do Sol e da Lua, Enoque também descreve as estrelas e suas constelações. Ele fala sobre as luminárias que adornam o céu noturno e como cada uma tem um percurso definido a seguir. Estas descrições reforçam a ideia de um universo harmonioso e organizado, criado e mantido por um poder divino supremo. As estrelas, como o Sol e a Lua, seguem leis fixas que foram estabelecidas desde a criação. As observações astronômicas de Enoque não são apenas um registro do que ele vê, mas também uma reflexão sobre a ordem moral do universo.
Ele compara a constância e a regularidade dos corpos celestes com a necessidade de justiça e retidão na terra. Assim como o Sol e a Lua obedecem às suas trajetórias, os humanos também devem seguir as leis divinas para manter a harmonia no mundo. O livro astronômico oferece uma visão antiga de astronomia que é ao mesmo tempo poética e reveladora. É uma obra que convida os leitores a olhar para os céus não apenas como uma fonte de maravilha e mistério, mas também como um reflexo da ordem divina. As descrições detalhadas e as interpretações espirituais de Enoque nos lembram de como os antigos viam o cosmos como uma expressão da vontade de Deus. Através do livro astronômico, Enoque nos ensina a importância de observar e respeitar a ordem natural. Sua obra é um testemunho da busca humana por conhecimento e significado, e uma celebração da beleza e do mistério do universo. À medida que avançamos em nossa série sobre os apócrifos, continuaremos a explorar essas visões e ensinamentos que nos conectam com a sabedoria antiga e nos inspiram a buscar a verdade. Capítulo 4. O Livro dos Sonhos. O Livro dos Sonhos, ou o Livro das Visões, é uma das partes mais envolventes do primeiro livro de Enoque, onde ele compartilha suas experiências oníricas e as revelações recebidas através de seus sonhos. Essas visões não são apenas fascinantes em sua descrição, mas também carregam mensagens profundas sobre a história da humanidade e o futuro dos justos e dos ímpios. Enoque começa detalhando uma série de sonhos que lhe foram concedidos por Deus. Ele é levado a diferentes lugares e tempos, testemunhando eventos passados, presentes e futuros. Esses sonhos são carregados de simbolismo e frequentemente representam de maneira alegórica as batalhas entre o bem e o mal, a corrupção da humanidade e a intervenção divina. Um dos sonhos mais notáveis é a visão dos animais, onde Enoque vê toda a história da humanidade representada através de animais simbólicos. Cada animal representa uma figura histórica ou uma nação. Por exemplo, Adão é retratado como um touro branco, enquanto seus descendentes são representados por diferentes tipos de animais. Esta visão ilustra a queda da humanidade, a mistura das raças e os conflitos que surgem daí. As visões de Enoque também incluem cenários apocalípticos, onde ele vê a destruição dos ímpios e a salvação dos justos. Ele descreve cenas de grande tumulto e catástrofe, mas também vislumbra um tempo de paz e justiça restaurada. Estes sonhos não são apenas premonições de desastres, mas também promessas de redenção e restauração divina para aqueles que seguem os caminhos de Deus. Enoque também recebe visões sobre os filhos de Deus sendo protegidos e guiados por anjos. Ele vê como os anjos intervêm na história humana para guiar e proteger os justos em meio ao caos e à destruição. Esta visão reforça a mensagem de que, mesmo em tempos de grande tribulação, a providência divina está sempre presente para proteger aqueles que são fiéis. Outro aspecto importante do livro dos sonhos é a visão das montanhas e das colinas. Enoque vê montanhas sendo aplainadas e colinas sendo erguidas, simbolizando a transformação do mundo e a preparação para o estabelecimento do reino de Deus. Estas visões topográficas representam as mudanças profundas que ocorrerão durante o julgamento final e a renovação da criação. As visões oníricas de Enoque são também uma reflexão sobre a justiça e a moralidade. Ele testemunha os destinos contrastantes dos justos e dos ímpios, proporcionando uma narrativa poderosa sobre a importância de viver de acordo com os preceitos divinos. Estas visões servem como advertências e inspirações, incentivando os leitores a refletir sobre suas próprias vidas e escolhas. O Livro dos Sonhos é uma viagem através do tempo e da eternidade, onde Enoque nos convida a ver o mundo através de seus olhos visionários. Estas revelações nos desafiam a considerar as verdades espirituais que transcendem a realidade física e nos inspiram a buscar uma vida em harmonia com a vontade divina. À medida que continuamos nossa exploração do primeiro livro de Enoque, somos convidados a mergulhar ainda mais fundo nos mistérios revelados a este patriarca extraordinário. Capítulo 5. A Epístola de Enoque. A Epístola de Enoque, uma poderosa mensagem final, é dirigida às futuras gerações com o objetivo de advertir e aconselhar sobre a conduta moral e espiritual. Enoque começa falando sobre a importância da justiça e da fé. Ele exorta seus leitores a viverem de maneira justa e a se afastarem do pecado, lembrando-os de que a justiça é recompensada por Deus. Suas palavras são carregadas de urgência,
pois ele sabe que o tempo do julgamento divino se aproxima e que cada pessoa deve estar preparada para prestar contas de suas ações. A Epístola de Enoque também é um chamado à perseverança e à resistência. Ele encoraja os justos a manterem sua fé mesmo diante das adversidades e perseguições. Deus, assegura Enoque, vê e conhece todas as coisas, e aqueles que permanecem fiéis serão recompensados no fim dos tempos. Essa mensagem de esperança serve como um alívio para aqueles que enfrentam dificuldades e injustiças, oferecendo uma perspectiva eterna. Além das advertências sobre os perigos do pecado, Enoque oferece conselhos práticos sobre como viver uma vida piedosa. Ele fala sobre a importância da humildade, da caridade e do amor ao próximo. Suas instruções, simples mas profundas, guiam seus leitores em um caminho de vida que agrada a Deus. Estes conselhos são atemporais e continuam a ressoar até os dias de hoje. A Epístola de Enoque também contém visões proféticas sobre o fim dos tempos. Ele descreve a vinda do dia do julgamento, onde os ímpios serão punidos e os justos exaltados. Nessas visões, Enoque vê o estabelecimento do trono de julgamento, onde o ancião de dias preside e o Filho do Homem atua como mediador. Estas visões não são apenas premonições de desastres, mas também promessas de redenção e restauração divina para aqueles que seguem os caminhos de Deus. Enoque aborda a questão da liderança e da responsabilidade, exortando os líderes a governarem com justiça e a cuidarem dos pobres e necessitados. A liderança, segundo Enoque, é um serviço aos outros, não uma oportunidade de exploração. Esta mensagem é especialmente relevante para sociedades de qualquer época, onde a justiça e a integridade dos líderes são cruciais para o bem-estar da comunidade. Em suas cartas, Enoque fala sobre o amor de Deus e sua misericórdia. Ele relembra seus leitores de que, apesar do julgamento severo, Deus é misericordioso e está sempre disposto a perdoar aqueles que se arrependem sinceramente. Esta mensagem de amor e perdão é um aspecto essencial do ensinamento de Enoque, oferecendo conforto e esperança aos que buscam a redenção. A Epístola de Enoque também se conecta com as outras partes do livro através de suas referências às visões e ensinamentos recebidos anteriormente. Ele reafirma a importância de seguir os mandamentos divinos revelados nas visões e de evitar os pecados que os anjos caídos ensinaram à humanidade. As advertências de Enoque sobre os juízos divinos, as consequências da desobediência e a promessa de salvação para os justos são temas recorrentes que permeiam todo o livro. A Epístola de Enoque é, em suma, um poderoso apelo à transformação pessoal e espiritual. Ela nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos, a refletir sobre nossas ações e a buscar uma vida mais justa e piedosa. Através das palavras de Enoque, somos convidados a trilhar um caminho de retidão, sabendo que a justiça divina é a última palavra. Agora, vamos refletir sobre tudo o que aprendemos à medida que nos aproximamos da conclusão desta jornada pelo primeiro livro de Enoque. Conforme exploramos ao longo deste vídeo, o primeiro livro de Enoque nos oferece uma visão única e envolvente da história e das revelações do patriarca Enoque. Desde a intrigante narrativa dos vigilantes e os Nefilim até as visões apocalípticas e as complexas descrições celestiais no livro astronômico, cada sessão nos trouxe mais perto dos mistérios do cosmos e das profundezas do conhecimento antigo. No livro dos vigilantes, descobrimos como a rebelião dos anjos e seus ensinamentos proibidos trouxeram caos e destruição à Terra. As histórias dos anjos caídos e dos Nefilim não só nos cativaram, mas também nos alertaram sobre as consequências do poder corrompido e do desvio dos caminhos divinos. Em seguida, as parábolas de Enoque nos ofereceram uma visão profética do juízo final, apresentando a figura messiânica do Filho do Homem e a promessa de justiça divina. Essas visões reforçaram a esperança de redenção e destacaram a inevitabilidade da justiça para todos, justos e ímpios. O livro astronômico nos transportou para os céus, onde observamos os movimentos ordenados dos corpos celestes e compreendemos a grandeza da criação divina. As descrições detalhadas das observações de Enoque nos mostraram como o cosmos é um reflexo da ordem divina e da precisão cósmica. No livro dos sonhos, fomos levados a um mundo de símbolos e premonições, onde a história da humanidade é descrita através de visões alegóricas. As revelações oníricas de Enoque nos desafiaram a considerar as verdades espirituais que transcendem a realidade física.
Finalmente, na Epístola de Enoque, encontramos um poderoso apelo à transformação pessoal e espiritual. As cartas de Enoque nos desafiaram a viver vidas justas e piedosas, lembrando-nos da misericórdia divina e da importância da liderança responsável. As visões proféticas sobre o julgamento final reforçaram a mensagem de que nossas ações têm consequências eternas. Espero que este vídeo tenha iluminado alguns dos incríveis mistérios do primeiro livro de Enoque e que você tenha encontrado novas perspectivas e entendimentos através dessa jornada. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar suas ideias e reflexões nos comentários abaixo e, claro, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Temos muito mais para explorar sobre os textos apócrifos e suas fascinantes histórias. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Vamos continuar juntos nessa jornada pelo conhecimento e pelas revelações antigas. Nos vemos no próximo vídeo.